Essas são imagens para lá de comum nas praias e nos mares do Brasil. E essas são fotos bem menos conhecidas dos gabinetes de Brasília, coração do poder do país. Mas qual a relação entre elas? Spoiler, a resposta tem a ver com o lobby da indústria do plástico contra o banimento de certos produtos descartáveis. Uma história que mistura Congresso Nacional, esplanada dos ministérios e um dos setores econômicos mais importantes do país. Nosso primeiro personagem é André Passos Cordeiro. Aqui, ele aparece ao lado do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Nessa outra foto, em uma comitiva recebida pelo também senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. E nessa última, ele sorri com Jacques Wagner, um dos nomes mais importantes do PT e líder do governo no Senado. A essa altura, você deve estar se perguntando, quem é o André Passos Cordeiro? Ele é o atual presidente da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, entidade que reúne algumas das maiores empresas do país, como a Braskem e a Petrobras. Cordeiro já passou por diversas administrações petistas e no começo do terceiro governo Lula foi nomeado membro do chamado Conselhão, que orienta o governo federal sobre diversos temas. A ABIQUIM, presidida por Cordeiro, é a principal representante do lobby do plástico em Brasília. É legítimo, claro, que empresas privadas defendam seus interesses no Congresso Nacional e na esplanada dos ministérios. Ainda mais a indústria química, que emprega 2 milhões de pessoas e movimenta quase R$1 trilhão por ano. Mas daí a gente precisa falar de novo sobre aquelas imagens do começo do vídeo. Hoje, o plástico é um dos principais vetores de poluição. Todos os anos, o Brasil despeja mais de 1 milhão de toneladas de resíduos plásticos no mar, 8% do total global. Além de tirar a vida de alguns animais, uma parte dessa montanha de plástico acaba sendo ingerida pelos peixes e vai parar no nosso cérebro e até no leite materno. Já ouviu falar daquela história de que a gente pode estar comendo toda semana o equivalente em plástico a um cartão de crédito? Pois é, mas vamos voltar a Brasília. O Otto Alencar, que aparece nessa foto, é o relator de um projeto de lei que pretende proibir a fabricação de certos tipos de plástico no Brasil. Estamos falando de copos, canudos e pratos que a gente só usa uma vez e já joga fora, poluindo severamente o meio ambiente. Esse projeto, no entanto, está engavetado há 20 meses. E o lobby da indústria tem atuado para que ele fique assim, paradinho. Só que a gente tem que trazer para a discussão o ângulo econômico para que a gente não ache que está tocando na cauda do elefante achando que é uma corda. A indústria, claro, é contra qualquer tipo de proibição. O argumento econômico pesa na balança. A proibição acabaria com uma série de empregos, dizem as empresas. Por isso, o setor defende a ideia de que a solução é investir em educação ambiental, redesenho de produtos, destinação correta de resíduos e em reciclagem, a chamada economia circular. Não à toa, esse é o espírito de outro projeto de lei, que abrange outros materiais e é encampado pelo Jacques Wagner, que também já apareceu por aqui ao lado do André Passos Cordeiro da ABIQUIM. Banir certos tipos de plástico é uma tendência mundial. Mais de 100 países já contam com leis que restringem a produção, principalmente daqueles materiais que a gente chama de descartáveis. São eles os principais causadores de um impacto sobre o meio ambiente que não para de crescer. Mas o fato é que políticos de Brasília têm se mostrado mais sensíveis aos argumentos econômicos de empresários do que às evidências científicas apresentadas por ambientalistas. Aqui na Repórter Brasil, a gente preparou uma investigação exclusiva que explica em detalhes como opera o lobby do plástico e quem são os principais personagens dessa história que se passa em Brasília. Acesse o nosso site e leia a reportagem na íntegra, repórterbrasil.org.br.